Vidas negras importam. Negrinha, Sônia Fátima Conceição. O olhar perde-se, infinidade de dúvidas. Ondas em cirandas, cercando a infância de sanhas insanas. Decepaste as bonecas, em mares de indiferença. Mergulhei fundo, contive, em tuas entranhas brinco. Brincadeiras indescritíveis. Arrastada a, co- a cozinha abastada, percorri impassível entre brilhos, bombril, resmungo, choro de criança que sou, e não era eu. O sol do meu riso derrama-se em felicidade ingênua, irracível a ira derrama-se, incandescente o teu coração. Negrinha, tiozão, ressoam ventos adormecidos em desertos de sal. Tu me atinges o coração, rios em chamas à margem, revolta. Torrentes tempestuosas arremessam ao infinito tua tentativa ingênua de romper castelos de fadas, cirandas, infâncias. Negrinha, Sônia Fátima Conceição. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de oferecer essa conversa para Lia Vieira e Deli Elias. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a querida Cláudia Valesca. Salve, Cláudia, bem-vinda, querida. Muito obrigado a sua gentileza, querida. Oi, Plínio, tudo Oi. bem? Axé, que seja um momento de bondade sua. Muito obrigada por você ter esse espaço tão importante, que é de vidas negras importa. A gente precisa ressignificar isso o tempo todo, lembrar o tempo todo. E a literatura é uma boa forma de referenciar isso. Estou É, muito feliz de estar aqui. Obrigada. sou eu que sou feliz. E aí a notícia de todos, que aí já tá, todo mundo já está sabendo, né? A gente vai falar muito, deixa eu mostrar outra vez, a gente vai falar muito exclusivamente dessa nova produção, Poesia Musical de Cláudia Valesca. Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Vai fazer todas as outras coisas, mas é a Cláudia apresentar esse seu livro solo, essa importância. E que aí eu também tenho que falar que eu tive o prazer de poder apoiar, é mais uma publicação do selo Luiza, o apoio da editora Nota Escurecimento, o apoio onde a gente pode apoiar e não complicar muito, né? Fale-me dele, querida, fale-me tudo, conte, declame, cante, por favor. Claro. Primeiro, como não, né? Referenciar muito essa questão da sua editora, Notas de Esclarecimento, com o selo Luiza. Eu acho que qualifica ainda mais o livro quando é escrito não só por pessoas pretas, mas quando toda a sua produção é feita por pessoas pretas. Então, eu tenho uma alegria imensa de fazer meu primeiro livro solo a partir de uma editora preta. Obrigada pela sua existência, pela sua editora. Sou E eu que depois eu agradeço. imagina, e depois eu tenho que referenciar também essa capa linda, maravilhosa, que é feita pela Mai. Ela é uma artista que faz coisas lindas, lindas, lindas. E uma das coisas dela já tinha feito o livro do Flores do Baobá, que é o coletivo qual eu sou uma das cofundadoras, né, coletivo de escritoras negras, mas ela caprichou demais nesse livro. Ela fez uma arte linda, maravilhosa. Eu até temo, assim, vou ser sincera, me acho que estou na capa. Não, eu acho, eu tenho certeza que é você, querida. Eu tenho Eu certeza que é acho. você. Não... Eu me achei aqui nessa capa, e é linda. O livro, ele se chama Poesia Musical. Por quê? Eu sou escritora e sou compositora, né? E E é um curso cantora. cantadeira, É. vamos Ah, dizer. cantora, cantora. E aí, foram poucos os lugares que eu tive a oportunidade, na verdade, antes desse livro, só em um livro, que é o do Flores de Baobá, que eu tive a oportunidade de colocar partitura musical. E esse livro, ele é cheio de poesia, cheio de partitura musical, e tem alguns contos também, mas a essência dele é exatamente o que o livro traz, poesia musical.
Com certeza, né? E com certeza já está aparecendo, e a gente tem, e vamos pensar nisso, a questão, estão pedindo já o CD, né, querida? Né? Já estão pedindo a gravação, eu sei. Já fizeram. Ah, eu quero, imagino, quero ter. E isso. E aí, conte dessa coleta, desse garimpo, desse arado para construir esse livro, querida. Como foi? Esse livro, ele foi pensado há muito tempo, mas ele foi começado a ser construído no ano passado, em 2024. Eu te chamei, né, Paulo? Eu perguntei se você topava essa loucura, você topou. Chamei a Mai também, mas eu já tinha mais ou menos as músicas feitas, né? O que eu não tinha era a partitura, né? Porque aí eu precisava de um músico para fazer isso. Então eu chamei o Dudu Fagundes, que é um poeta das ruas, né? Ele é um musicista muito famoso, ele é lá do Rio de Janeiro, e eu já fazia uma amizade com ele há um certo tempo, e aí eu mandei por áudio todas as minhas músicas e ele devolveu em partitura as músicas. Não é um livro que a construção dele é uma coisa barata, porque partitura é uma coisa cara, tem a diagramação, tem a parte da redação, tem a parte da gráfica, então todo o conteúdo dele, ele é rico, mas ele traz toda essa riqueza em custo, né? Então eu tive que ter esse tempo de um ano de fazer a pré-venda para arrecadar recursos para conseguir fazer ele se construir, se materializar em livro, né? Mas foi um processo muito interessante, porque no dia, né, no dia do lançamento, eu tive a oportunidade de já ter pelo menos 50 livros vendidos. Então, isso para mim foi uma alegria, porque mostra também o quanto que eu posso ter de devolutiva das pessoas que têm interesse, né? Porque às vezes a gente faz um livro sempre com aquela expectativa que vai ter leitores, né? Mas a gente só sabe quando coloca na rua, né? Então, essa pré-venda, além de fomentar a possibilidade da existência do livro, né? Porque a gente não tem recursos, né? Porque você sabe como é a nossa rotina, Sim. mas além da possibilidade de possibilitar a existência do livro, possibilitou essa coisa gostosa que o escritor de saber que há interesse na leitura. Então, eu fiquei imensamente feliz de saber que tinha pessoas interessadas, que as pessoas comparam com antecedência, e foi lindo demais, viu? O lançamento foi uma coisa maravilhosa. Não, e esse ganho, querida, porque assim, não é só você ter feito uma pré-venda de 50, você ter feito uma pré-venda de 50, que é um sucesso, ter feito uma pré-venda de um livro que as pessoas não tinham, não, elas tinham fragmentos. Então, é a confiança no fragmento e a confiança na sua escrita também, né? Isso é empenho, né? Porque também você trabalhou para que isso fizesse, que esse sonho, que essas letras, que essas músicas se fizessem papel. Então, isso que é uma vitória desse livro, de todo, e desse lançamento, e desse caminho que a gente vai para isso, porque é legal, né? Trazer essa questão do, do, de uma outra, tem a literatura no fundo, mas trazer essa questão da partitura, isso é um ganho excepcional. E fala deles, das construções dos poemas, né? Fale deles para gente. Olha, os poemas, eles têm uma miscelânea de conteúdo, né? Ele traz um pouquinho da minha história, da minha história relacionada às matrizes africanas, porque eu sou candomblessista, né? Então, esse livro, ele potencializou eu trazer um pouquinho dos meus Oxalá, dos meus santos de cabeça, né? Que, no caso, é Oxalá e Iemanjá. Então, tem um poema, música de cada um. Traz um pouquinho também da minha vivência relacionada aos meus filhos, que eu fiz uma cantiga para eles. Hoje o Bruno Malik tem 13, o Kaique Brook tem 11, e as músicas que eu fiz para eles foi antes deles nascer, quando eles estavam no ventre da minha barriga, né? Quando eu estava gerando eles, eu pensei em fazer uma cantiga que fosse que lembrasse quem eles são, né? Então eu fui fazendo fiz essa cantiga e fui cantando para eles quando eles estavam na minha barriga. Depois nos Cláudia. aniversários a gente cantava barriga, Com cantava licença, música. Cláudia. É lembrar para quem está falando, ela podia cantar. Não, ela já cantou aqui, está lá, está no Nota de Escurecimento, ela já cantou, fez uma surpresa. Então, vocês, nós que estamos vendo, vão lá.
cavuca, vai lá, procura, né? A Cláudia é uma parceira que já veio em outras situações, mas ela teve uma que foi muito emocionante dessa cantiga que ela fez, né? Então é lembrarmos disso. Vou deixar nos comentários o link para todos verem, mas é para, sabe, ela já cantou isso e foi muito legal isso. Assim, é um livro história, né? Porque tem partes que nem eu falei, eu já tinha escrito as músicas, mas eu não tinha um espaço para publicizar elas. Então é um livro que percorre vários momentos da minha vida, assim. Tem as parcerias, então assim músicas que eu fiz com outros compositores e aí eu tive a oportunidade também de colocar nesse livro. E o conto tem dois contos muito bonitos. Um fala dessa questão do Japão Liberdade, né? E, na verdade, a história do bairro da Liberdade é uma história negra. Então, é o resgate dessa história de uma forma muito sutil, muito leve, de conversa entre adolescentes que estudam naquele bairro e alguém resgatando essa história para entender que não está morta, né? A gente continua, não podemos deixar que isso seja apagado, né? Então, fala sobre todo o processo da história da liberdade, né? Que era uma liberdade relacionada ao nosso povo, né? Apesar de tentarem apagar e colocar lá a liberdade Japão, não é sobre o Japão. Nossa, Então, tem esse ponto. não, isso é bem interessante, esse ponto, falar, e é importante escurecer para todas e todos, é assim, a liberdade é assim, e a liberdade tem várias, tem as igrejas do homem preto, tem uma ideia de um pelourinho, então a gente tem um movimento ali, com certeza o Luiz Gama e outros negradas passavam por ali, então essa questão da liberdade é sempre legal a gente falar, a gente trazer. Por favor, Cláudio, continue. Aí tem um outro conto também que fala sobre a importância da gente conviver junto, a importância de homens e mulheres fazerem o seu papel para o processo Ubuntu, né? Tipo, eu sou porque nós somos, essa é a importância da gente se somar. A gente está vivendo numa sociedade que a gente vive numa polaridade, né? Ou você é extremamente feminista, ou você é extremamente fascista, ou você é militar no sentido de ser militante negra, mas esquece essas questões de gênero, né? Que não pode ser apagado. Então, assim, a nossa força não pode ter o mesmo olhar que o eurocêntrico, né? Nós, enquanto comunidade, o que nos fortalece é a comunidade do todo, né? Homens, mulheres, crianças, né? Como fala, quando para uma criança ser amparada, né? Para aquela criança crescer com saúde, ela tem que ser protegida pelo coletivo inteiro, pela comunidade inteira. É necessário uma comunidade inteira para se criar uma criança. Então, é isso que esse poema traz, chama Tempestade. Fala de uma vila que não se conhecia, assim, não se conversava muito, cada um vivia a sua vida, tinha uma matriarca que todos respeitavam, mas não tinha diálogo mais. Até que, em um certo momento, teve uma grande tempestade, e aí, mediante a essa diversidade, todo mundo se uniu, conseguiu construir, cada um foi fazendo uma coisa, apareceu-se as lideranças, e aí eles conseguiram voltar a ser um povo, a ser um coletivo, né? Não só mais um amontoado de pessoas que moravam e trabalhavam próximos, viraram de fato uma vila. Então é essa a construção que esse conto traz, né? Da importância da unidade, né? Porque o nosso povo preto precisa desse processo de união para se fortalecer e para a gente ser mais que luta, né? A gente é luta diariamente, mas a gente precisa ser mais que luta. A gente precisa ser afeto, carinho, construção, torcer pelo outro. Então é isso que esse conto traz. Não, e é importante falar desse amparo, né, querida? É importante de falar desse amparo, né? Dessa necessidade de amparo, porque luta é mesmo, a luta vai ser, tá, pronto, tá. Mas Não, esse, acordou já é luta, né? não, Só de acordou estar no ele. Brasil. Nossa, com certeza, de ver outros povos, de ver outras situações, já é luta. Então a gente tem que estar assim.
Continue, querida. Por favor, fale desse livro, de String. Você pode declamar um para gente, por Eu favor? posso, Por claro, com favor. certeza. Eu vou trazer um aqui que eu gosto muito, chama Luiz Gama. Então, qual é a brincadeira do poesia musical? Primeiro eu falo em tom de poesia, depois eu trago em tom de música, né? Então eu vou declamar primeiro. Luiz Gama. Um poema em parceria com o compositor e poeta Ruimar Batista. Advogado do povo, reconhecido depois de morto, levante uma nação, é o patrono da abolição. Advogado do povo, reconhecido depois de morto, você e sua mãe Maim simbolizam luta e resistência para mim. Os orixás estavam a nos proteger, ao colocar no mundo um grande filho do Ilê, advogado do povo, reconhecido só depois de morto, levante uma nação, és o patrono da abolição. Desce de novo, crítica e revolução, como prometeu a Exu, negro de atitude e dom, advogado do povo, reconhecido depois de morto, levante uma nação, és o patrono da abolição. Você e sua mãe Maim simbolizam luta e resistência para mim. Simbolizam luta e resistência para mim. Então, a ideia é a pessoa ler e falar como será que é a sonoridade disso, né? Em tom de música. E aí, em música, ficaria assim. Advogado do povo, reconhecido depois de morto, levante uma nação. És o patrono da evolução. Advogado do povo, reconhecido depois de morto, levante uma nação. És o patrono da abolição. Advogado do povo, reconhecido depois de morto, você e sua mãe, Maim, simbolizam luta e resistência para mim. E, Mãe, você. Mãe, você. Os orixás estava a nos proteger ao colocar no mundo um grande filho do Ilê, advogado do povo, reconhecido depois de morto, levante uma nação, és patrono da abolição, e por aí vai. E por aí vai, por aí vai. É isso. Esse é Poesia Musical de Cláudia Valesca, que está aí, está nas livrarias, está em todo lugar, procure, né? Editora Nó de Escurecimento, selo Luiza, mas na mão da Cláudia é mais barato. Então vai, procure e vão atrás dela para fazer. Querida, Vamos falar das essa. formas de comprar, né? Como comprar? Procure a editora, né? A Uhum. referência da editora. E também está disponível na livraria, chama La Libéria. Fica ali próximo da. Depois eu vou deixar o endereço direitinho, mas fica ali na região central, numa travessa da Avenida Rio Branco. La Beleza. Libéria. Fica dentro de um espaço chamado Café Colombiano. Aí dá para Bom, ir lá, folhear e comprar. por favor. Então é esse caminho para a gente poder fazer. E a gente vai estar lá no site, né? Procurar, porque daí já passa o contato direto para a Cláudia e a gente poder procurar, poder fazer. Cláudia, eu acho que assim, e principalmente hoje, né? Essa você está se
vendo isso em papel. E não é a primeira vez, né? Você tem os seus textos em papel, mas esse livro que você gestou, né? É muito interessante, é muito. Estou muito feliz, tá podendo participar. Então, e a gente fica nisso, né, falando assim. Querida, queria pedir uma licença para você, né? A gente vai continuar falando sobre desculpa, sobre o poesia musical, mas eu queria pedir licença para a gente falar das mais velhas aí que fizeram aqui para gente. Daí a gente Claro. vai voltar para poder falar mais desse livro que é para lá de importante. E aquele pedido, né, que eu faço sempre para todas e todos, assim, ó, assine o canal, por favor. Façam todas as coisas, por gentileza, né? Deixe seus comentários, né? A gente está falando desse livro. E aí, esse momento griote, é com a Sônia Fátima Conceição. A Sônia Fátima, e esse é o caminho de todos, ela é filha de Francisco Caetano da Conceição e Jovelina Pereira da Conceição. A Sônia nasceu em Araraquara em 1951, formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, e na década de 70 ela militou no movimento negro com a atuação do grupo de teatro do Rebu, em São Carlos, e na organização Participação Universalista pelo Renascimento Humano. Em 1979, ela passou a integrar a Fundação Estadual do Menor, que naquele tempo era, né, onde desenvolveu atividades que objetivavam a trabalhar essa autoestima da criança e adolescente negro que estava ali preso ou privado de liberdade. Na década seguinte, atuou no Conselho de Participação da Comunidade Negra, no Conselho da Criança e do Adolescente contra a Discriminação e no Instituto O Negro. Iniciou sua carreira literária no número 2 do Cadernos Negro, em 1983, e logo depois, né, passou a integrar o coletivo Quilombo hoje, né, e de todos os trabalhos. Em 1991, Sônia publica a novela Marcas e Sonhos Raiz, abordando o clima das organizações negras e reconstruindo pela ficção problemas de dificuldade vivida nisso. Fora todas as publicações, junto com outras mulheres, Miriam Alves, várias outras. E aí tem um texto, né, dela que ela fala que é importante para a gente marcar. Para nós, negros oprimidos e completamente destituídos de valores dentro de uma sociedade racista que sufocou e ainda sufoca de maneira anti-humana o nosso eu mais profundo. Não devemos nos limitar a relatar fatos ou ficar questionando de forma reacionária a situação vigente, mas sim buscarmos formas entre os nossos de nos encontrarmos e daí partirmos para uma literatura que vive a transformação social. Senão, né? É isso. Então, é isso que é interessante que a Sônia faz isso. Ela antecipa ou fala ou nos orienta em várias atuações, mas principalmente o que Cláudia Valesca está fazendo com o livro dela, Poesia Musical, que é para lá de importante. Querida, a gente falou do Cadernos Negros, conte para nós. E aí, duas coisas que são importantes que não dá para não falar. Você citou os Cadernos Negros e os Flores de Baobá, por gentileza. Então, o livro, ele tem muito do Flores de Baobá e muito do Cadernos Negros também. A Esmeralda Ribeiro, né, que é uma das matriarcas, cofundadoras e organizadora, junto com o Márcio Barbosa, até hoje, do Cadernos Negros. Eu tive a honra dela fazer a fala, né, o prefácio do livro do Poesia Musical. E a escrita dela é linda. Até quando ela fala da escrita de outra escritora, é muito bonito de ler, sabe? Nossa, me senti, nossa, eu me senti assim, o máximo, porque o prefácio foi por Esmeralda Ribeiro, porque ela é uma divindade. Muito importante a gente referenciar os nossos criô, principalmente os que estão aqui, né, Plínio? A gente tem Por que sempre favor. saudar os que em vida, né? Então eu tenho muito respeito, muita admiração
sou muito fã da Esmeralda Ribeiro e ela está fazendo o prefácio desse livro, foi uma alegria que não dá nem para descrever. O Flores de Baobá, quando a gente se apresenta, eu levei uma música para a gente fazer uma apresentação e todo mundo acolheu, achou ótimo. Então, agora, sempre nas nossas apresentações, entre um poema ou outro, a gente faz a letra da música, né? Que é assim, e também está no livro, né? Que é assim: lugar de fala, mulher preta quer falar, preta na escrita, são flores de baobá, pá, pará, pá. Lugar de fala, ai, ai, mulher preta quer falar, preta na escrita, são flores de baobá, pá, pará, pá. Ótimo. Querida, fale quem faz parte hoje das Flores de Baobá, por gentileza, para a gente sempre relembrar. Ah, sim, Flores de Baobá é um coletivo de escritoras negras, onde tem 7 escritoras maravilhosas. Esmeralda Ribeiro, né, como eu já citei aqui, tem eu, Cláudia Valesca, tem a Joyce Aziza, tem a Samira Calais, tem a Catita, tem a Benedita Alves e tem a Mari Vieira. Esse conjunto de 7 mulheres negras é que se compõe o coletivo negro Flores de Baobá, que é um coletivo extremamente importante, tanto na parte escrita, a gente já era escritoras individuais, mas enquanto coletivo a gente conseguiu construir algumas coisas muito legais, como, por exemplo, fazer a junção de várias escritoras para fazer uma foto histórica ali na escadaria do Bexiga. Aquilo Foi foi o uma máximo, coisa. querida. Aquilo foi Foi o máximo, não, muito. mas foi extremamente marcante aquilo de estar unindo escritoras pretas ali. E é o Emocionante. objetivo, né, do o Flores de Balbar, ele tem muito isso. A gente tem algumas missões e valores, e potencializar outras escritoras é uma das nossas missões. Então a gente, nossa, ficou muito feliz em fazer aquilo. Aquilo foi emocionante. Também é outra coisa que vocês podem procurar, vejam isso, porque foi um momento, né? Foi um momento na foto, mas assim, a preparação de estar lá e você ficar procurando e sabendo quem está lá é extremamente importante. Querida, eu vou pedir uma licença para você, mas eu queria antes você declamasse mais alguma coisa, por favor. Ah, com certeza, Finho. Eu tinha separado aqui, porque assim, Hum, eu tenho de cabeça também, além dos orixás, eu tenho a minha preta velha, né? E aí eu no livro eu fiz uma música para ela e também tem um desenho inspirado nela também, que tá ela lá, só fazendo seus nós, fazendo as suas, né, fazendo os meus caminhos. E aí eu fiz a, o poema e a música, né? Então eu vou falar primeiro o poema, depois vou cantar em música. Preta velha sempre esteve aqui, fazendo mandinga, traçando sua linha, cuidando de mim. Idosa africana viveu na senzala, idosa não tava. Idosa africana viveu na senzala, idosa não tava. Idosa não era, mas sua mironga antiga passava. Velha preta com magia, em todo canto é respeitada. Preta velha que me guia, agradeço por sua jornada. Na verdade, sempre te senti, abraçando e cuidando de mim. Preta velha sempre esteve aqui. Preta velha sempre esteve aqui. Fazendo mandinga, traçando sua linha, cuidando de mim. Foi Exu que me contou. Tranca-rua me ensinou. Preta velha de senzala era preta, velha nada. Preta velha de senzala era preta, velha nada. Foi Exu que me contou. Tranca-rua me ensinou. Preta Velha sempre esteve aqui, fazendo mandinga, traçando sua linha, cuidando de mim. Então, essa é uma música muito interessante porque ela traz essa coisa de. A gente cultua os pretos velhos, né? Mas se a gente for pensar, né, os escravos, eles não chegaram a ser velhos. Eles morreram muito antes disso, né? Eles traziam o conhecimento, né, dos seus antepassados,
da sua ancestralidade, mas não chegavam a ficar velhos, né? Então eles tinham aquela referência de divindade de criou. Mas você não tem os escravos, até pelo contexto de vida que eles, de sofrimento e tudo mais no Brasil, você vê que até pouco tempo a expectativa de vida no Brasil era muito baixa, né? Então, imagina a época da escravidão, né? Não chegava as pessoas pretas a ficarem velhas. Mas a referência ao preto velho, à preta velha, era por causa do conhecimento que eles tinham, né? E aí a tranca-rua me trouxe isso. Você sabe que preta velha, velha não é, né? Eu falei, olha, então tá bom, vamos ensinar para todo mundo isso também. Com É nesse certeza, sentido, né? com E certeza. aí a música é assim, ó. Preta velha sempre esteve aqui, 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 fazendo mandinga, traçando soninha. Cuidando de mim, fazendo mandinga, dando nó na linha e cuidando de mim. Preta velha de senzala, era preta velha nada. Preta velha de senzala, era preta velha nada. A idosa não era mais sua mironga. Antiga passava, idosa não era mais sua mironga. Antiga passava, velha preta, com magia, em todo canto é respeitada. Preta velha que me guia, agradeço por sua jornada. Velha preta com magia, em todo canto é respeitada. Preta velha que me guia, agradeço por sua jornada. Preta velha sempre esteve aqui. Preta velha sempre esteve aqui. Preta velha sempre esteve aqui. Preta velha sempre esteve aqui, fazendo mandinga, dando nó em minha. Cuidando de mim, fazendo mandinga, dando nó na linha e cuidando de mim. Beleza, queridos. E é isso. Esse é o Poesia Musical de Cláudia Valesca, que está aí. Não digo que estão nas melhores livrarias, mas estarão, né? E a gente vai trabalhar para estar, ou vai estar bem perto, busque, procure, faça isso, né? Vamos também aí continuar falando e aquele pedido para todas e todas, deixe seus comentários, por gentileza, para a gente poder conversar. E aí, esse primeiro nosso Estante Preta vai ser Se Anastácia Falasse. Esse livro, organizado por Denise Carrascosa, é fruto do segundo prêmio abolicionista Maria Firmina dos Reis, destinado a mulheres negras encarceradas na Bahia. Ele foi lançado pela editora Ogum. Ela é uma obra coletiva que dá vozes a mulheres negras encarceradas, transformando suas experiências em literatura, inspirado na figura da escrava Anastácia, símbolo de resistência e silenciamento. O livro reúne contos, testemunhos, narrativa, contos, memórias, crônicas que revelam dores e esperanças de mulheres submetidas ao sistema prisional brasileiro. É muito importante, muito interessante, vale muito a pena essa literatura, esse trabalho, né? Se a Anastácia falasse, organizado por Denise Carrascosa, né? Fruto do segundo prêmio abolicionista, editora Ogum. Esse outro livro, também importante, Meridiana, de Eliana Alves Cruz, traz um outro lá, saiu pela Companhia das Letras, é um romance que acompanha a trajetória de uma família negra brasileira que realiza o sonho de sair, né, da periferia, sair da favela e ingressar na classe média, construindo uma nova vida em um condomínio de padrão elevado. Como uma boa característica da Eliana Alves Cruz, e acho que nem é só essa característica, mas como ela também traz nos seus livros diversas vozes negras, porque negros nós temos várias vozes, esse livro é também, ela é dividida em várias vozes, vários narradores, pai, mãe, filho, filha, e cada personagem narra a sua experiência com perspectivas pessoais, né? E, lógico, o centro é a Meridiana que é uma voz, é um nome, é uma pessoa, é um estado muito, né? E esse
título ele evoca essa linha imaginária que divide o planeta, né? Uma metáfora que permeia o representante do ponto do equilíbrio. Vale muito a pena, é muito interessante esse livro, muito importante esse livro, falando também desse negro que está nesse momento de sair, está num outro espaço. Meridiana, de Liana Alves Cruz, Companhia das Letras. Aí são dois livros, né? O volume um e o volume 2 do Dicionário Biográfico de Histórias Entrelaçadas de Mulheres Afrodiaspóricas, volume um e 2. E esse organizadoras Thaís Alves Marinho e Rosilda Corrêa de Silva Simone, né? Então, saiu pela editora Malê. Então, esse livro onde fala, né? Onde amplia esse repertório, essa reflexão de falar dessas outras mulheres que já estão aí, estão batendo terra, que vieram, né? E nos ampararam para que, nos geraram para que estamos aqui, né? Desde Carolina para os Cadernos Negros, Esmeralda, Cláudia e outras mulheres importantes. Expeditora Malê. Histórias entrelaçadas de mulheres afrodiaspóricas. É isso, a gente está voltando com Cláudia. E aí, Cláudia? Não vou fazer aquela pergunta, ah, tá, tem o livro, né? O que que a gente vai fazer? Né? Ai, que é depois do livro? Acho que só você fazer o livro tá coisa. Agora vão ser os momentos da gente tá fazendo, né? Tá dando luz, tá indo nos espaços, tá vendendo, tá olhando, tá trazendo. E é isso que a gente vai fazer, vai trabalhar com esse e outros livros, né? Sim, a ideia é sempre procurar novos leitores, né? Abrir espaços e saber aonde que é o melhor lugar para a gente se estar, né? O nosso lugar é todo lugar. Então, assim, se fosse para pensar qual o próximo passo, é transformar esse livro em inglês, né? Francês, italiano, espanhol. Eu quero que ganhe o mundo e ele seja cada vez mais aberto para leitores interessados. Né? Acho que é o sonho de qualquer escritor, né? Leve em Porque conta nem a proposta de fazer um CD também. Então, leia o livro, escute o livro, ouça a outra. mas Fora, e as nossas apresentações, o interessante da apresentação desse livro, nos lugares que a gente apresenta, é que ele vai em versão de pocket show, né? E assim sim. foi nos lançamentos, porque é uma apresentação musical, né? Então é muito interessante, assim. Não, e é o que é, né? Esse livro é essas coisas, né? Essa vivência, porque é isso a nossa literatura, é isso é o estar negro, né, Cláudia? A gente não está só fazendo alguma coisa, não nos contém só sermos escritoras ou escritores, né? Não nos Exato. contém, que a gente tem muito E a para gente é falar. muito oral, né, Plínio? Eu acho que essa questão da oralidade é muito também da cultura negra, né? Então, poder transformar a escrita em som, em música, resgata também a nossa ancestralidade de oralidade, né? Sim, sim, transformar em roda. Então, isso é extremamente importante, extremamente valioso a gente estar fazendo, assim, né? Poesia musical que a gente está trabalhando, ah, são momentos de retiro, são momentos importantes, então vou pedir, a gente tá fechando essa história, Ah, essa conversa, né? Que a Cláudia é uma questão muito gentil de estar aí junto com a gente, fazendo isso tudo. Então, né? É lembrar, né? Estamos oferecendo esse programa, essa conversa para Lia Vieira, que também é uma griot que está aí na frente da gente, para DOL Elias. Então, pedindo para que assine o canal e fazer essa sugestão, para que revejam nesse canal outra griot lá do Rio Grande do Sul, Maria Lisboa, que conta história, que canta história, que é também uma graça, uma querida, né? Que está fazendo esses trabalhos, está aí com a gente, pisando. E Cláudia Valesca fazendo esse trabalho estupendo que ela está fazendo, né? Não sozinha. E quer saber mais de Cláudia? Também ouçam aqui, porque daí ela também tem uma questão, uma fala da educação. Ah, outra coisa que a gente precisa fazer também,
Vamos gravar É, assim para deixar assim. Eu tenho o prazer de vamos ter, ver. de estar sabendo, e a gente precisa estar olhando. E tem várias escritoras, né, que também têm esse olhar para a medicina, são escritoras, né? Eu estou falando isso, que eu falo toda hora para a Lília, e agora estou falando em voz alta. A gente precisa fazer um encontro, né, de Eu acho, encontro da vocês. saúde literária, né? Boa, ó, já tá o título, Encontro da Saúde Literária. Vamos chamar, né, para o segundo semestre, chamar esse encontro. Por quê? Quem está nos acompanhando também vê. Cláudia tem esse olhar, tem essa questão da música. Lilian também, né? Lilian também está fazendo isso. Então a gente tem essa questão da saúde. Fora a Beatriz também. Então temos para fazer. Aí eu só quero agradecer a O Plínio que gentileza. falou da Lia Vieira, a Lia também é da saúde, viu? A Lia também é da saúde. Exatamente. A Lia Pode também. colocar. Não, a Lia também. Então, quero que a Lia nos veja assim, porque a gente também está assim. A Lia também é da saúde, boa. A Lia é da saúde, assim. Muito legal, muito bacana para a gente falar assim. Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de poder caminhar ao seu lado, querida, né? Ter esse prazer desse aprendizado, porque foi essa parceria, mas que teve uma parceria do Mãe Preta, Filha Preta também. E Sim, foi teremos outra. lindo. E teremos outra. Assim, Teremos há de outra. ser. Sempre é bom, viu, Plínio? Com você, qualquer parceria é muito legal. A gente teve a oportunidade também de se apresentar lá no interior de São Paulo e foi muito mágico. Foi. Espero que a gente possa mais. É, só chamar, querida. Porque assim, foi a Cláudia que me chamou. Né? A Cláudia me chamou. Então, só chamar, Cláudia. Querida, muito obrigado, querida. Você tem mais algum Gente, poema para a gente fechar? eu acho que eu vou fechar Por com favor. a. Eu vou fechar já cantando a música diretamente, né? E ela chama Paulista, porque eu acho que encerra com essa coisa de ser bairrista. Eu sou bairrista, eu gosto da Zona Leste, eu gosto de estar, de morar lá, de falar que eu sou de lá. Então eu vou trazer nessa música essa questão de paulista da Zona Leste. Então a música é mais ou menos assim. Paulista da Zona mais Leste e a sambista do asfalto, partido alto, é nós que pá, paulista da zona mais leste que a sambista do asfalto vem provar que é periferia, é só chegar. Seja em Arthur Alvim, Itaquera, na Coab, dois Campanella, nosso samba aqui é nós que pá, pá. A paulista da zona mais leste que a sambista do asfalto vem provar que é periferia, é só chegar. Seja em Arthur Alvim, Itaquera, na Coab, dois Campanella, nosso samba aqui é nós que pá. E se você for de outro lugar, pode vir sem medo nos acompanhar. Eu não tenho culpa se no nosso lugar todo mundo samba até o sol raiar, raiar, raiar. Todo mundo samba até o sol raiar, raiar, raiar. La la ya, 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 la ya. Laia, 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 poesia musical. La, laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. É que eu sou paulista da zona mais leste e a axé. Ô, Plínio, eu esqueci de falar uma coisa muito legal do livro também, Por que tem uma favor. escrita, uma fala muito bonita da Teresa Gama, que eu sou eternamente fã também. A Teresa Gama é uma das vocalistas mais importantes do Clube do Balanço.
Clube do Balanço é é um grupo de samba rock super famoso, que eu amo, sou fã. Então, assim, ter a Teresa Gama no meu livro, falando, lendo as minhas composições e falando sobre ele, foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Outra coisa que tem também é a escrita, falando sobre o livro, da Elisandra Souza, que também é uma escritora que eu admiro demais. E ela fez uma dedicatória linda, maravilhosa. Eu não tenho palavras para falar o quanto eu admiro essas mulheres pretas. Esmeralda Ribeiro, Teresa Gama, Elisandra Souza. Eu agradeço demais a generosidade delas de fazer esse Ubuntu e de trazer a fala delas em relação ao livro. Sou muito grata. Tão grata que não sei, outra coisa que eu tenho que agradecer demais também foi os locais onde foi feito o lançamento. O livro ele foi feito em lançamento em lugares maravilhosos, que foi o Museu Afro Brasil. Agradeço demais. Dentro da biblioteca Carolina Maria de Jesus, com a bibliotecária Natália, agradeço muito a oportunidade de fazer meu lançamento lá. Eu fiz também na PUESP, ali na Praça da República, um lugar super acessível, onde todo mundo pôde chegar. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu também agradeço demais à PUESP pela oportunidade. E também fiz na livraria, onde está o livro à venda, né? Que é na livraria La Libreria, que, nossa, foi lindo, foi muito mágico, foi muito legal. É um espaço que é uma livraria, mas também é um café, que é o Café Colombiano. E eu me senti extremamente feliz em poder fazer o lançamento nesses lugares maravilhosos. Foi muito sucesso. Com certeza, querida, com certeza. Muito obrigado. Fica bem, conta comigo. Obrigado. Agradeço a todos, todos. Cláudia, agradeço. Obrigado, querida. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau, querida.